Bom, então olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta primeira edição do Planetário em Casa. Em nome da equipa do Planetário do Porto, Centro de Ciência Viva e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, quero-vos dar as boas-vindas. Como sabem, estamos, devido às circunstâncias, presos em casa. E por isso o Planetário do Porto decidiu que lá por estarmos de portas fechadas não quer dizer que estejamos encerrados ao mundo. Vamos então fazer nesta segunda-feira e na próxima duas sessões via internet. Espero que vocês gostem. A primeira tem como tema a poluição luminosa, chamamos-lhe Luzes na Escuridão. Vamos começar com a apresentação de uma pequena sessão de planetário e depois então vamos passar a falar sobre poluição luminosa e um pouco sobre o céu de hoje à noite. Espero que vocês gostem. Luzes na escuridão. O fim do céu escuro. Vivemos na superfície de um planeta que gira em torno do seu eixo uma vez a cada 24 horas. Os seus ritmos de dia e noite fazem parte da estrutura biológica de todas as formas de vida. Durante o dia, somos banhados pelo brilho do sol. Quando a noite se aproxima, é a escuridão. É tempo para descansar, para rejuvenescer, para nos maravilharmos com a beleza da noite. Até há pouco mais de um século, o céu noturno era muito escuro. Agora, até as zonas remotas foram invadidas pela luz. As nossas cidades brilham à noite. Os edifícios estão iluminados. Luzes sem proteção cegam-nos quando viajamos ao longo de ruas e estradas. Todas estas luzes artificiais sobrepõem-se à escuridão. O desperdício de energia é óbvio, até mesmo do espaço. A maior parte do clarão amarelo que os astronautas veem é provocado pela iluminação pública. É esta que produz a maioria da poluição luminosa do planeta. Este brilho intenso é dispersado pela atmosfera, dando origem a clarões sobre a paisagem. Estamos a perder a escuridão à velocidade da luz. A poluição luminosa ameaça a saúde de todos os seres vivos na Terra. As luzes à noite perturbam o crescimento das plantas. Luzes sem proteção são responsáveis pela morte de inúmeros animais terrestres e marítimos todos os anos. Aves migratórias chocam contra edifícios iluminados. Tartarugas recém-nascidas confundem o brilho das luzes elétricas com o cintilar da superfície do oceano. Luzes intensas à noite também afetam diretamente os humanos. Condutores e pedestres, temporariamente ofuscados por luzes mal desenhadas, já sofreram acidentes trágicos. A poluição luminosa representa uma ameaça silenciosa à nossa saúde. Exposição à luz, à noite, causa distúrbios no ciclo circadiano que regula o nosso sono. As pessoas que trabalham à noite debaixo de luzes intensas ou que vivem em cidades com poluição luminosa têm a maior probabilidade de desenvolver doenças como cancro da mama ou da próstata. Este é um típico céu noturno com poluição luminosa. Numa boa noite, só as estrelas e os planetas mais brilhantes conseguem furar esta luz. Este seria o aspecto do céu se conseguíssemos remover a poluição luminosa. Aquela ténue faixa de luz que se estende de um lado ao outro do céu é a nossa galáxia, a Via Láctea.
Por causa da poluição luminosa, muita gente nunca a viu. Os astrónomos conhecem muito bem os problemas provocados pela iluminação do céu. Eles precisam de céus límpidos e escuros para estudarem os inúmeros objetos fascinantes no universo. A poluição luminosa simplesmente bloqueia-lhes a visão do cosmos. Iluminar o céu é um desperdício de dinheiro e combustíveis fósseis. Para manter uma lâmpada de 100 watts acesa toda a noite, durante um ano, consome-se energia equivalente a queimar meia tonelada de carvão. Multiplicando por milhares de milhões de lâmpadas espalhadas pelo globo, o custo da energia que usamos para iluminar a noite é colossal. Apesar de a iluminação ser necessária, há algumas coisas que podemos fazer para garantir que é aprazível, eficiente e que ajuda a preservar o céu escuro. Podemos substituir os candeeiros que enviam luz para o céu por outros que direcionam a luz para baixo, exatamente onde a queremos. São candeeiros com cobertura total, tanto superior como lateral. Podemos também iluminar apenas os locais necessários. E é claro, podemos simplesmente desligar luzes desnecessárias. Estas são maneiras inteligentes para usar a iluminação. São soluções simples para os problemas provocados pela poluição luminosa. Nós temos uma escolha: desperdiçar recursos e continuar a enviar luz para o céu, ou aprender a usar luzes de forma mais responsável. A poluição luminosa é um problema que cada um de nós pode ajudar a resolver. Juntos, podemos devolver a escuridão da noite ao céu da Terra. Versão portuguesa. Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Planetário do Porto, Centro Ciência Viva. Bom, estou de volta. Vimos então esta pequena apresentação chamada Luzes na Escuridão. Ela faz parte da oferta do Planetário do Porto, Centro de Ciência Viva. É uma curta-metragem imersiva. Infelizmente aqui pela internet, pelos nossos computadores, não temos essa noção de imersividade que teriam se estivessem em pessoa no Planetário do Porto, mas ficam desde já convidados para assistir a esta e a outras sessões durante a semana. Bom, como viram, o tema é a poluição luminosa. E antes de passar para o resto, deixem-me só dar-vos algumas pequenas informações acerca da poluição luminosa em geral. A primeira é que a iluminação pública, a iluminação em geral, não só a iluminação pública, é responsável por 1/4 do consumo da eletricidade mundial. E tenham também em conta que a poluição luminosa não é só a luz que aponta para o céu. Essa é uma parte, mas infelizmente a luz que nos encandeia quando nós andamos na rua ou a luz indesejada que nos entra pela janela também faz parte dessa poluição luminosa. Bom, e para verem a real dimensão do problema, eu tenho aqui para vos mostrar uma coisa chamada Light Pollution Map, ou Mapa da Poluição Luminosa, em que vocês podem ver com bastante detalhe o quanto a iluminação do mundo afeta o céu e afeta o que nós queremos ver. Eu fiz um zoom bastante afastado para poderem ver quase todo o mundo ao mesmo tempo. Reparem que o problema naturalmente é maior nos sítios onde há mais desenvolvimento, por assim dizer. Reparem, por exemplo, aqui na zona dos Estados Unidos, a zona da costa leste muito mais iluminada, e há zonas na costa oeste que praticamente não têm luz. Aqui na Europa, reparem que a perspectiva não é boa. E agora podemos ir ver em particular o caso de Portugal. E como podem ver, também não é uma boa perspectiva.
Especialmente aqui no norte de Portugal, quase não temos sítios sem poluição luminosa. Reparem que a zona do Grande Porto, naturalmente, é o principal foco de luz aqui no norte de Portugal. Quando vamos para o centro e para o sul, a perspectiva também não é lá muito boa. Reparem a zona da Grande Lisboa. Felizmente aqui na zona do Alentejo ainda temos algumas zonas bastante boas. Aliás, é mais ou menos aqui nesta zona, perto de Reguengos de Monsaraz, que existe uma das zonas certificadas de céu escuro em Portugal, a zona Dark Sky Alqueva. Felizmente agora já há mais duas destas zonas, uma mais no centro e uma mais no norte. Mas como podem ver, a não ser que estejam bastante isolados e bem longe das grandes cidades, a poluição luminosa é quase omnipresente. Bom, e vamos ver também como é que isto se traduz, como é que nós podemos fazer alguma coisa sobre isto. Durante a curta-metragem já vimos algumas sugestões, como por exemplo usar as luzes com cobertura total superior e lateral. Só isso não chega. Podemos também usar só a luz necessária, desligar luzes onde não são precisas, como à noite, como escritórios, fábricas, coisas do género. Podemos também garantir que as luzes só estão apontadas para o chão. Podemos associar sensores de movimento às luzes para elas só aparecerem nos sítios onde são precisos, e se calhar podemos passar de situações como esta que vemos aqui na região do Grande Porto para para situações um pouco melhores, como estas que vemos aqui, por exemplo, mais para a zona de Évora e Beja, por exemplo. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o céu à noite. E vamos começar por ver o céu daqui a pouco mais de 1h30. Estamos a ver o céu por volta das 17h45. Este é o céu logo a seguir ao anoitecer. Ainda vemos aqui um lusco-fusco, um resto da luz do sol que ainda não desapareceu por completo, mas mesmo assim já vamos vendo algumas estrelas no céu. Deixem-me dizer-vos que este é um céu de um sítio como aquele que eu vos mostrei no Alentejo. Este não é o céu que vocês veriam, por exemplo, aqui na cidade do Porto. Eu posso-vos mostrar como seria o céu da cidade do Porto, simplesmente fazendo aqui um certo truque. Este seria o céu da cidade do Porto. Como podem ver, contando com a poluição luminosa, aquelas estrelas todas que veríamos praticamente desaparecem. Vemos duas ou três. Mas vamos voltar a céus um bocadinho mais simpáticos. Bom, e uma das coisas que nós reparamos logo que anoitece, e mais ou menos na direção do pôr do sol, na realidade aqui mais virados a sudoeste, é que temos ali o que parecem duas estrelas extremamente brilhantes no céu. Elas, na realidade, não são estrelas, são dois planetas do nosso sistema solar, os planetas Júpiter e Saturno. Há uma maneira fácil de vocês tentarem ver se o pontinho luminoso que estão a ver no céu é ou não uma estrela ou um planeta, e é simplesmente verem se o objeto que estão a ver cintila ou não cintila. Regra geral, por causa da turbulência da nossa atmosfera, ou seja, dos movimentos próprios do ar da nossa atmosfera, quando nós olhamos para estes pontinhos no céu à noite, eles parecem todos cintilar, parecem todos piscar, mas alguns normalmente não cintilam, não piscam, e normalmente esses são planetas. Atenção que isto não é uma regra absoluta. Pode haver uma estrela mais brilhante, mais próximo do zénite, do ponto por cima das nossas cabeças, que por acaso não cintila, mas regra geral, se um ponto luminoso não cintilar, em princípio deve ser um planeta. Então temos estes dois. Primeiro Júpiter. Aqui temos Júpiter
e algumas das suas luas. Na realidade, estas são as 4 luas galileanas. Estão a ver mais ou menos o que Galileu viu há pouco mais de 400 anos, quando apontou o seu telescópio para Júpiter. Além de Júpiter, logo ao lado podemos ver Saturno, normalmente o favorito de toda a gente por causa dos seus anéis. Para vermos os anéis de Saturno precisamos de um instrumento, ou pelo menos para conseguirmos começar a notar que os anéis lá estão, podemos fazê-lo com um instrumento que aumente cerca de 30 vezes a imagem. Portanto, uns binóculos potentes já podem ser suficientes para começarem a ver os anéis de Saturno. Não precisam ser de um telescópio muito elaborado. Para verem do tamanho, não necessariamente com a nitidez, mas do tamanho que estão a ver aqui, já precisam de um telescópio um bocadinho mais elaborado. Ora, estes dois planetas vão fazer uma coisa curiosa durante os próximos dias. É que eu vou acelerar aqui um bocadinho o tempo, vou passar dia a dia para vocês poderem ver. Estamos hoje no dia 30, mas se eu começar a passar dia após dia, podem ver que Júpiter e Saturno vão se aproximando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E, curiosamente, no dia do solstício, no próximo dia 21 de dezembro, os dois planetas vão estar tão próximos no céu, não estão próximos no sistema solar, mas por causa do efeito de projeção, parece que estão próximos no céu. E muito provavelmente não vamos conseguir distingui-los um do outro. Ou pelo menos vai ser muito, muito difícil. Eles estão mesmo muito, muito próximos. Estão mais próximo que já estiveram desde o século XVII. Estão tão próximos que, mesmo com um telescópio, eles aparecem os dois no mesmo campo. Eu vou agora simular o que seria ver estes dois objetos com um telescópio. Vou só centrar aqui. E basicamente o que nós veríamos era isto. Como podem ver, este é Júpiter e este é Saturno. Isto é algo extremamente raro. Eu diria que é mesmo uma daquelas coisas que acontece uma vez a cada geração. Bom, mas vamos voltar para o céu mais simpático. Bom, ainda ao anoitecer e virada sul, vamos encontrar a nossa Lua. Esta acho que ninguém tem grandes dificuldades em reconhecer, em princípio. Como é que faço? Deixava-se estar desfasado. Pois, se calhar era melhor. É que não estava assim muito, mas estava um bocadinho, ainda estavas. Mas é o que o Filipe estava a dizer no grupo, que se calhar o pessoal não vai perceber. Já está, já está. Já tenho isso outra vez? Ok, parece que tivemos aqui um problema técnico. Já está, estão a ouvir a mim. Ok. Ok, estava a ouvir a minha colega que me estava a avisar que estávamos sem som. Peço desculpa. Ora bem, vamos lá então voltar. Como eu estava a dizer, quando estamos aqui virados a sudeste, logo ao anoitecer, vemos mais um pontinho luminoso extremamente brilhante que não cintila. Neste caso é o planeta Marte. Cá está ele visto um bocadinho mais de perto. Aqui, com esta ampliação, conseguimos ainda ver as suas luas Phobos e Deimos. Marte é um planeta que, apesar de ter metade do tamanho da Terra, muito provavelmente já foi parecido com o nosso planeta. Esta cor, por exemplo, é um dos indícios que Marte terá tido oxigênio na sua atmosfera e água líquida à superfície, porque a cor que estão a ver é literalmente cor de ferrugem.
ou se preferirem, óxido de ferro. Marte é muito rico em ferro, grande parte das rochas marcianas têm percentagens de ferro na sua constituição, mas ao longo de uns milhões ou até milhares de milhões de anos, o ferro em contacto com água líquida e com oxigênio foi lentamente enferrujando e a ferrugem cobriu quase completamente a superfície do planeta. Vamos então voltar para o nosso céu e agora sim, como eu estava a dizer, podemos ver a Lua no início da noite de hoje, mas a Lua hoje entrou ou está em fase de lua cheia, e a fase de lua cheia, a fase em que vemos a lua totalmente iluminada, é também a fase em que a lua está diametralmente oposta ao sol. Por isso, ela nasce quando o sol se está a pôr. Como nós estamos a ver o sol, o céu, aliás, ao pôr do sol, a lua está a nascer exatamente na altura em que o sol se está a pôr. Vamos só aumentá-la aqui um bocadinho. Aqui ainda vemos o efeito da nossa atmosfera. Eu vou aumentar um bocadinho o tempo. Ora, neste momento já estamos mais próximos das 7h30, portanto já não temos aquele efeito de avermelhamento da nossa atmosfera e já podemos ver a Lua em todo o seu esplendor. Bom, mas uma coisa que nós não precisamos de fazer é aumentar a Lua desta maneira para perceber que ela não é toda igual. Mesmo só com os olhos, mesmo olho nu, olhando para a Lua, nós percebemos que ela tem umas zonas mais claras e umas manchas mais escuras. Ora, durante séculos a humanidade achou que as manchas escuras eram devidas à água. Grandes reservatórios de água, grandes lagos, grandes rios, grandes mares. E foi exatamente esse o nome que deram a estas zonas escuras da Lua. São os mares da Lua. Hoje sabemos que estes mares não têm água nenhuma, ou melhor, não têm água líquida nenhuma. Há provas recentes que muito provavelmente existe água provavelmente congelada em algumas destas zonas. Mesmo assim, não se sabe ainda qual a quantidade. Mas de qualquer das maneiras, sabemos que elas não são mais escuras por terem água, mas sim por causa da sua constituição. Estas zonas são compostas por basalto, uma rocha vulcânica praticamente negra. Além disso, e se eu aumentar aqui um bocadinho mais, podem ver que as zonas mais claras estão mais cheias de crateras e as zonas mais escuras são mais lisas, menos acidentadas. Foi também por isso que foram as zonas dos mares que foram as principais zonas escolhidas pelos astronautas das missões Apollo para pousar as suas naves. Simplesmente porque, sendo um terreno mais liso, é também uma zona onde é mais fácil aterrar em segurança. Bom, e como eu vos disse, estamos agora já por volta das 7h30. Nesta altura do ano, 7h30 já está perfeitamente de noite, por isso já conseguimos ver mais alguns pormenores. Vamos começar por nos virar novamente para oeste. Como podem ver, já passou algum tempo. Os planetas Júpiter e Saturno já estão bastante mais abaixo no horizonte. Se eu acelerar agora um bocadinho o tempo, podemos ver que por volta das 8h30 eles passam mesmo abaixo do horizonte e deixamos de os ver. E agora podemos tentar orientar-nos no meio desta confusão toda. Para isso, vamos à procura de uma estrela muito especial, que por uma enorme coincidência está praticamente alinhada com o eixo de rotação da Terra. Ou se preferirem, de uma forma mais simples, é uma estrela que está praticamente por cima do polo norte da Terra. É por isso que lhe chamamos estrela polar. Ora, o único problema é que a estrela polar não é a estrela mais brilhante do céu. Não é sequer uma das 50 mais brilhantes do céu. Ora, se nós estivermos numa zona com bastante poluição luminosa, como é o caso da cidade do Porto, encontrar a estrela polar até nem é particularmente difícil, porque, como podem ver, não vemos muitas estrelas. No entanto, especialmente se formos para sítios com céus com pouca ou nenhuma poluição luminosa, bom, aí já começa a ser um problema. Temos uma estrela que não é particularmente brilhante e, num caso de um céu com nenhuma poluição luminosa, podemos chegar às 3.000 estrelas visíveis no céu. Por isso, para nos ajudar a encontrar objetos no céu, desde cedo a humanidade começou a imaginar
desenhos no céu com as estrelas. Já mais recentemente, já na Grécia Antiga, começaram a contar histórias e a atribuir figuras mitológicas a esses desenhos. E nos dias de hoje utilizamos esses mesmos desenhos para nos poder orientar. Chamamos estes desenhos as constelações. Temos aqui o exemplo de algumas constelações. No hemisfério norte, a maior parte das constelações são baseadas na mitologia grega. Já no hemisfério sul, e por ser um céu descoberto pelos europeus, já mais tarde, muitas das constelações até são atribuídas a instrumentos náuticos, por exemplo, ou então animais e insetos mais típicos daquelas regiões do planeta, como, por exemplo, a ave do paraíso. Mas para encontrar a estrela polar, temos que ir à procura de duas constelações em particular, que são as Ursas. A Ursa Maior e a Ursa Menor. A Ursa Menor porque é a constelação onde está a estrela polar. A Ursa Maior porque tem estrelas suficientes e brilhantes para ser fácil de encontrar e nos permitir encontrar a estrela polar. A Ursa Maior, nesta altura do ano, ao anoitecer, está aqui junto ao horizonte a norte. Por isso não é muito fácil de encontrar, especialmente se tiverem árvores ou prédios nessa direção. E foi também por isso que eu avancei no tempo até por volta da meia-noite, para ela já estar um bocadinho mais acima e já conseguirmos identificar facilmente. A constelação completa começa nesta estrela que é a Ponta da Cauda, mas ocupa toda esta região do céu. Não é por acaso que lhe chamam maior. Para fazerem a ursa completa tem a cauda, com estas 3, o corpo da ursa com estas 6, como podem ver é uma ursa magrinha. Depois temos a pata de trás, que acaba naquelas 2 garras. A seguir temos a pata da frente, que acaba ali também em 2 garras. E depois temos a parte difícil de ver, que é a cabeça. Temos aqui o pescoço, a ponta do nariz, os olhos e as orelhas. Bom, mas como podem ver, grande parte das estrelas da cabeça e até das pernas não são assim tão brilhantes como isso, não são fáceis de identificar. Já estas 7 que fazem a cauda e metade do corpo são visíveis praticamente de todo lado, mesmo de sítios com muita poluição luminosa. Este conjunto de 7 já não desenha uma ursa completa e por isso, dependendo do sítio do mundo onde estão, podem-lhes chamar nomes diferentes. Aqui em Portugal, por exemplo, há quem conheça este conjunto de 7 como o arado ou o papagaio de papel, mas se forem, por exemplo, à Alemanha, veem ali uma carroça. Em alguns países asiáticos conseguem ver coisas como uma frigideira ou algo semelhante a uma frigideira. Mesmo assim, não estejam limitados. O que interessa é encontrarem as 7 estrelas. O que quiserem imaginar é com vocês. Há meninos pequeninos que já vieram ao Planetário do Porto, que nestas 7 conseguem ver coisas como uma concha da sopa, um aspirador, um mata-moscas, o que vos apetecer. Com estas 7, encontrar a estrela polar é relativamente simples. Agarramos nas 2 mais afastadas da cauda, são as guardas da ursa maior. Contamos a distância entre as 2 5 vezes, em linha reta, e para o lado em que parece apontar a cauda da ursa. Se repararem, a cauda faz uma espécie de uma seta que aponta para este lado. E se contarmos 5 vezes nesta direção, vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5. E cá está a estrela polar. Portanto, se viajarem sempre naquela direção, estão a viajar para norte. E se forem sempre para norte, vão parar ao Polo Norte e acabar por fazer uma visita aos ursos polares. Outra maneira de encontrar a estrela polar é um bocadinho mais difícil e é com esta constelação que está aqui um bocadinho mais virada a noroeste e que está mais acima. Ela, na mitologia grega, é representada como uma rainha sentada no seu trono. Esta é a rainha Cassiopeia. No entanto, e nos dias de hoje eu acho que é muito mais fácil olhar para este conjunto de estrelas e ver um M ou W conforme estiverem virados. Bom, se imaginarem que este W é composto por 2 Vs, o V que está mais aberto, se pegarem nele, imaginarem um triângulo e fizerem uma bissetriz, vão parar mais ou menos à estrela polar. Não é um método tão fácil,
o método da Ursa Maior é bastante mais fácil, mas de qualquer das maneiras, se estiverem desesperados ou a constelação estiver aqui em baixo, como no início da noite, e estiver tapada por prédios, pode ser uma boa alternativa para se orientarem no céu. Bom, agora que estamos orientados, podemos ver então mais algumas coisas. Vamos agora virar-nos aqui para este. Na realidade, mais para sudeste a esta hora. Relembro que já estamos para lá da meia-noite. Estamos por volta da meia-noite e um quarto neste momento. A lua já está aqui bem alta. Lembrem-se que apareceu logo no início da noite, assim que o sol se pôs, mas a esta hora já está aqui bem mais alta. E mais ou menos aqui virados a sudoeste, vamos encontrar uma das constelações típicas do inverno. Ela ainda não está visível logo que anoitece, mas aparece logo a seguir. É a constelação de Orion, o Caçador. Aqui está a figura clássica da mitologia grega do caçador. Ele está a caçar aqui o touro, a constelação onde está hoje a nossa lua. Ora, vamos só desligar esta zona, estas imagens. Com a lua aqui por perto, hoje vai ser fácil identificar o touro. Nos dizem que ela não está aqui tão perto. O touro, ou especialmente a cara do touro, é a parte mais fácil de identificar, porque parece fazer uma espécie de um V no céu, que termina nesta estrela muito brilhante, a estrela Aldebaran, que é um dos olhos do touro. Logo abaixo temos então Orion. Orion é provavelmente das constelações mais fáceis de identificar, porque basta irem à procura de um enorme retângulo feito de estrelas muito brilhantes, que tem dentro 3 estrelas igualmente brilhantes, mas muito alinhadinhas. Aquelas 3 estrelas são o cinto de Orion, embora em Portugal também sejam conhecidas como as 3 Marias. Ora, e logo abaixo das 3 Marias, das 3 estrelas, vocês têm mais um trio de estrelas. Elas são facilmente visíveis se estiverem em céus sem poluição luminosa, como é o caso deste que eu vos estou a mostrar agora. Eu vou novamente mostrar-vos a comparação para o céu típico da cidade do Porto. Como podem ver, as 3 Marias continuam visíveis, mas aquelas 3 ali mais em baixo, que fazem parte do cinto de Orion, praticamente desaparecem. E logo ali, a meio do cinto, não vamos encontrar um satélite. Não era o que eu vos queria mostrar. Mais ou menos ali naquela zona, a meio da espada, vamos encontrar aquela que é uma das maiores maternidades de estrelas que conhecemos aqui nas redondezas. Esta é a grande nebulosa de Orion. Se estiverem em sítios com céus escuros, conseguem notar uma pequena nebulosidade à volta daquela estrela. Se tiverem um telescópio, podem ver uma imagem mais semelhante a esta. No entanto, não esperem ver cor. Os nossos olhos não são particularmente bons para distinguir diferenças de cor quando está pouca luz. De qualquer das maneiras, esta nuvem de gás é tão grande que, mesmo à velocidade da luz, demorávamos quase 30 anos a atravessá-la de uma ponta à outra. Isto significa que está aqui combustível suficiente para dar origem a mais de 300 estrelas. Curiosamente, toda esta nebulosa gigantesca, o gás por si só não emite luz, o que significa que para estarmos a ver todo este gás e a poeira é porque alguma coisa está a iluminar. E na realidade são estas estrelas aqui mesmo no meio. Não se conseguem ver muito bem, eu vou tentar aproximar um bocadinho mais. Na realidade, o que estão a ver aqui, não dá para perceber muito bem nesta imagem, mas na realidade o que estão a ver aqui é um conjunto de 4 estrelas apenas, que estão a iluminar toda esta zona. 4 estrelas super gigantes azuis, que emitem bastante radiação ultravioleta e por isso ionizam o gás ali à volta e iluminam toda aquela zona. Bom, voltando agora aqui a Orion. Se seguirmos as 3 estrelas do cinto de Orion em linha reta para a esquerda, vão passar muito próximo desta estrela brilhante que está aqui. Esta estrela chama-se Sirius. Está na constelação do Cão Maior. Este é um dos cães de caça de Orion. E está mais ou menos no sítio onde estaria a coleira do cão. Ora, esta estrela
é a estrela mais brilhante do céu à noite. E não há uma única razão para ela ser a mais brilhante, na realidade há 3 em conjunto. É que Sirius é simultaneamente muito grande, muito quente e está muito próxima de nós. Sirius é das estrelas mais próximas sem ser o Sol. Ela está apenas, e até podem ver aqui, nestas informações que o meu programa nos dá acerca dos objetos, podem ver que ela está a pouco mais de 8 anos-luz de distância. Ora, à escala cósmica, 8 anos-luz é logo ali ao virar da esquina. É também uma estrela gigante, com quase o dobro do tamanho do nosso Sol. E, finalmente, é uma estrela azul. Ora, a cor das estrelas dá-nos uma indicação da sua temperatura. Quanto mais azuladas, mais quentes. Quanto mais avermelhadas, menos quentes. Esta estrela é uma gigante azul, com uma temperatura que alcança os 10.000 graus à superfície. Podem comparar com a temperatura média à superfície do Sol, que ronda os 5.600 graus. Portanto, é mais do dobro da temperatura da nossa estrela. Bom, e agora podemos acelerar um bocadinho o tempo para ver como será o tempo. Como será o céu, aliás, mas mais próximo do amanhecer. Reparem que conforme eu acelero o tempo, e podem ver aqui o tempo a correr de forma bastante rápida, o céu parece que roda. Na realidade não é o céu que está a rodar, somos nós, é a própria Terra. E só que estando presos à superfície da Terra, dá-nos esta sensação que nós é que estamos parados e o céu é que gira por cima das nossas cabeças. Por isso, até nem é de admirar muito que, até à época de Galileu, a ideia que a humanidade tinha é que a Terra era o centro do universo e tudo o resto girava à nossa volta. Presos à superfície da Terra, é essa a percepção, a primeira percepção que nós temos. Mas hoje sabemos que não é bem assim. Vamos só acelerar um bocadinho mais, vamos mesmo para próximos do amanhecer. Ora, neste momento já estamos por volta das 6h30 da manhã. Reparem que a esta altura a Ursa Maior já está bem alta aqui no céu. Mas aqui mais a sudeste vamos encontrar mais um daqueles objetos extremamente brilhantes, que neste caso é o planeta Vênus. Ora, Vênus é um planeta que também poderá ter sido parecido com a Terra, mas neste momento é bem diferente. É quase um aviso para nós. Vênus está dentro da zona de habitabilidade do nosso Sol, ou seja, está à distância suficiente para poder ter água líquida na sua superfície. No entanto, a sua atmosfera e a sua composição é bastante diferente da nossa Terra e fez com que este planeta começasse a ter um efeito de estufa descontrolado. A atmosfera é composta por dióxido de carbono com nuvens de ácido sulfúrico. Chove ácido sulfúrico em Vênus, embora ele não chegue à superfície, em princípio evapora antes de chegar à superfície, só que isto faz com que a pressão atmosférica seja 90 vezes superior à da Terra. E o efeito de estufa descontrolado faz com que a temperatura alcance os 500 graus. É mais ou menos o dobro do que fazem os fornos lá de casa. Ora, se pensarem nestas condições para suportar vida, pelo menos como a conhecemos, claramente isso não é possível. Só para terem uma ideia, a única sonda, ou melhor, a sonda soviética, neste caso, que mais tempo sobreviveu à superfície de Vênus, basicamente derreteu ao fim de pouco mais de 2 horas. Por isso, Vênus é um exemplo daquilo que nós não queremos. O ambiente na Terra está a ficar cada vez mais quente, o efeito de estufa está a ficar cada vez pior, e se não conseguirmos controlá-lo, vamos pelo caminho que foi Vênus, o que não é nada bom para a nossa sobrevivência. Bom, Vênus nunca se afasta muito do Sol no céu, o que significa que logo a seguir a ele estar visível, o céu começa a ficar cada vez mais claro, indicando que vem aí a nossa estrela ao Sol. Ora, assim que o Sol passa acima do horizonte, deixamos de ver praticamente tudo o que estávamos a ver até agora. A única exceção é a nossa Lua, mas, como eu vos disse, hoje estamos em Lua cheia, a Lua está diametralmente oposta ao Sol, ou seja, bem que podemos procurá-la no céu, que a esta hora ela acabou de se pôr.
Durante as próximas 2 semanas, a Lua vai entrar em fase de quarto minguante. Ora, a fase de quarto minguante é aquela em que o Sol em que a Lua, aliás, se vê a partir do início da noite, ou seja, ela não está visível no final da tarde, mas em compensação ainda conseguimos vê-la de manhã. Portanto, durante as próximas 2 semanas ainda vão conseguir ver durante os próximos dias a Lua logo no início da noite, mas a cada dia que passa ela nasce 1 hora mais tarde, o que significa que também fica mais 1 hora visível ao amanhecer. Portanto, durante as próximas semanas em que a Lua vai estar em quarto minguante, procurem-na de manhã, não no final da tarde. Bom, e pelo menos da parte do céu é só. Eu vou só terminar a voltar ao céu do anoitecer. Cá estamos nós. Estão a ver ali novamente a Lua a aparecer ao anoitecer. E vou voltar a pôr a minha cara. Vamos agora dar oportunidade a alguns de vocês que estejam interessados em fazer algumas perguntas, alguma coisa que queiram saber sobre o céu, sobre poluição luminosa. Vou-vos dar alguns minutinhos para pensarem nas perguntas que possam ter. E eu vou tentar responder, pelo menos durante os próximos minutos. Ainda temos alguns minutos para responder às vossas perguntas. Deixem-me só ativar aqui o chat para podermos fazer isso. Ora, vamos lá ver onde é que isto se faz. Eu peço-vos desculpa, é a primeira vez que estamos a fazer isto e, portanto, há algumas coisas que ainda não sabemos muito bem. Ora, eu já vi isso. Onde é que está? Ativar o chat. Não consigo ativar o chat. Olha que pena. Bom, então, se calhar, já que não dá para ativar o chat, vamos lá ver se dá para ativar os comentários e podem fazer as perguntas nos comentários. Vamos lá ver. E também não consigo ativar os comentários. Bom, parece então que temos que deixar as perguntas para fazer em diferido. Eu vou-vos convidar então a dirigirem-se ao Facebook do Planetário do Porto, em Planetário do Porto, portanto facebook.com/Planetário do Porto, ao evento Planetário em Casa, e estão convidados a apresentar as vossas perguntas no nosso chat e nós depois vamos ter a oportunidade de responder. Espero que tenham gostado. Novamente pedimos desculpa por estes pequenos detalhes técnicos. Pelo que eu percebi no início da transmissão, havia um certo desfazamento do som com a imagem. Espero que tenham gostado e ficam desde já convidados para a próxima sessão daqui a uma semana, no dia 7, à mesma hora. Obrigado por terem assistido.